Gilberto Vittar é graduado em Letras e com habilitação em língua portuguesa, em língua espanhola, pela Universidade Estadual Paraíba. Possui trabalhos publicados em eventos nacionais e internacionais, abordando geralmente os seguintes temas: literatura erótica, de escrita feminina, literatura neobarroco, psicanálise junguiana voltada para a literatura, semiótica do discurso. Em 2011 publicou o livro de poesias Sinestesia, por esta mesma editora, que é a G-Book. Com vocês agora, Egberto Vittar. Boa tarde. Estou nervoso, é a primeira vez que eu faço isso. Para descontrair, dia do beijo é todo dia, então dá para comemorar. Então, eu sou de Esperança, né? Já fui apresentada aqui no Egberto. Queria agradecer a Joana pelo convite, né? Uma colega da universidade, uma amiga também particular. Agradecer à escola e aos presentes, né, por estarem aqui prestigiando o meu trabalho e o trabalho do outro colega que vai apresentar aqui também. Então, como é que começou esse projeto, né, de estudar a obra de Pitt? Primeiro, por uma noção que eu tenho de que a literatura brasileira, a literatura e a produção cultural, a produção musical, ela sofre muito preconceito de puristas, né, de pessoas que valorizam aquela literatura que é clássica, né? E eu pensei, por que não estudar o rock and roll, né, nesse contexto da literatura também? Principalmente porque Pitt, ela é uma das melhores coisas que a gente tem na atualidade em termos de música, não só de rock, mas de música, né? E poesia também, se a gente encarar a música enquanto literatura. Então, vasculhando um pouco a obra de Pitt, eu percebi algo muito interessante dela. Primeiro, é uma mulher produzindo rock, né? E a gente sabe que o rock, ele é, no Brasil, um gênero musical restrito a homens, isso já é muito difícil para ela, e ela é baiana, né? E que a gente sabe que o gênero musical que predomina na Bahia seria a axé music, né? Então a gente já tem Pitt aí com uma contestação no meio musical. É muito difícil para uma mulher produzir música, e principalmente produzir música em um meio que é tipicamente masculino, né? Então vamos voltar um pouco na história da mulher, né, e saber por que se trabalhar algo desse tipo, se dar ênfase a uma autora como ela. Se a gente pensar na história da literatura, né, começa lá na Idade Média com o trovadorismo, as mulheres, quando tinham que escrever, elas tinham que assinar enquanto homens, né, que aí são as cantigas de amigo, que talvez vocês se lembrem disso. Passou durante todo o processo histórico, a mulher foi suprimida, não podia ter voz ativa na sociedade, e agora começa a se romper isso, né? Algo que vem da modernidade, né? Algo que a gente tem aí dos anos 60 para cá, essa liberdade da mulher em falar em diversos temas, né? Como, por exemplo, o próprio sexo. E aí a gente tem a representação, uma das maiores representações hoje é a Valesca Popozuda, né? E que deve ser respeitada, né, enquanto uma mulher que luta os seus direitos e que dá voz à mulher, que dá espaço para a mulher chegar e dizer que tem o poder no corpo dela, tem a liberdade do corpo dela, né? Então, mas voltando para Pitt, né, para a nossa amiga Pitt, o que é que eu pesquisei nesse trabalho? Isso aqui é o fruto do meu trabalho de conclusão de curso, né, do curso de letras, e eu pesquisei sobre o conflito do homem contemporâneo na pós-modernidade, no que a gente chama de pós-modernidade. Se é que a gente pode dizer que vivencia uma pós-modernidade, se a gente nem atingir os 3 pilares da modernidade, que é igualdade, liberdade e fraternidade, né? A gente não tem liberdade por nada. A gente luta por igualdade, mas essa igualdade ela ainda não existe, né? Não se tem a liberdade de se ter igualdade na sociedade de hoje. Mas, trabalhando esse tema, eu percebi que um tema recorrente na obra de Pitt é o conflito do homem diante do que vem depois do homem, né? O medo do homem ser substituído pela máquina. E aí é um tema que ele vem desde o século XX, né? Do século XIX para o século XX, com a literatura romântica, em que aparecem os primeiros robôs na literatura, né? E o robô, na literatura, ele é a representação desse conflito, desse homem que tem medo de ser substituído ou superado pela máquina.
Se a gente pensar hoje, a gente não sobrevive mais sem tecnologia. Né? Quem de vocês aqui consegue passar um dia sem acessar o Facebook? Vai? Vou beber, né? Vamos lá. E quem consegue passar um dia sem o celular? Será? Então, tudo isso começa na virada do século. Não sei se todos se lembram que no final dos anos 90 houve o chamado bug do milênio, que seria o quê? Seria um defeito que iria dar em todas as máquinas computacionais e iria zerar todos os calendários. Né? E a partir daí surgiu a crise do homem nesse momento do que poderia acontecer se a máquina, né, que é um instrumento tão importante da nossa contemporaneidade, se a máquina deixasse de existir, né? Ou se ela superasse ele. Que aí veio o filme Matrix. Vocês conhecem o filme Matrix? Quem aqui já assistiu Matrix? Quem já assistiu o filme Eu, Robô? Inteligência Artificial. O Homem Bicentenário. Vejam quantos robôs estão incluídos. Vejam quantos robôs estão incluídos no imaginário popular, não é? E tudo isso é uma representação de que o homem pode ser superado pela máquina. E aí é onde se entra o conflito do homem contemporâneo. Né? Esse robô é uma metáfora desse conflito. E a gente percebe isso muito bem na obra de Pitt. Eu vou pedir para o colega colocar o clipe da música Admirável Chico Novo, para a gente fazer uma breve análise aqui desse clipe e perceber o quanto isso é bem forte na obra dela.
questionamento nessa canção já começa a partir do título, né? Admirável Chip Novo. Ele faz referência direta a um grande clássico da literatura, que é o Admirável Mundo Novo, né? Que trazia uma visão de uma sociedade distópica. O que seria isso? Né? É uma visão em que os sujeitos eles estão totalmente conflituosos diante dessa sociedade e não aceitam, né, o meio que os cerca. Né? Então, a Bíblia traz esse admirável chip novo, ela reescreve, ela reinventa, né, esse discurso, nos apresentando o quê? A tecnologia, né, como um dos grandes males, né, ou não, da sociedade contemporânea. Né? Então ela começa: pane no sistema, alguém me desconfigurou. Você vê que ela já traz termos que são próprios, né, da área computacional, né, desconfigurar. Aí, aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido, eu sempre achei que era vivo, parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia um coração. Nada é orgânico, tudo é programado. E eu achando que tinha me libertado. Então, dá uma ideia de um sujeito que ele consegue se perceber preso a esse sistema, né, a um sistema que claustrofobicamente engole ele, que obriga ele a seguir, né, aqueles ditames como se fosse um marionete controlado, né, pelo sistema, um bonequinho que o sistema vai controlando, mas ao mesmo tempo ele se desprende. Mas ele se desprende e percebe que não tem como fugir disso, porque lá vem eles novamente, né? Eu sei o que vão fazer, reinstalar o sistema, como o que acontece com uma máquina computacional mesmo, né? Como se um vírus infectasse o sistema e a gente precisasse o quê? Formatar o computador para que ele volte a funcionar da maneira correta. Então é isso que acontece na sociedade contemporânea. Nós somos obrigados a assumir diversas facetas, a assumir diversos comportamentos diante do que o sistema nos obriga. E aí ela questiona: pense, fale, compre, beba. É como se o sistema mandasse você fazer tudo isso. Você não tivesse essa liberdade, né, diante do sistema. E é esse o maior conflito do homem contemporâneo. É a perda dessa liberdade. É saber que é obrigado a seguir aquilo que o sistema diz. Né? É todo mundo vestir a mesma roupa porque está na moda. É todo mundo consumir o mesmo produto porque está na moda. Então o maior conflito desse homem que traz no seu álbum, no Admirável Chip Novo, que foi o que foi trabalhado, e eu acho o melhor álbum dela, é justamente esse conflito, esse questionamento de que até onde o homem tem liberdade, né, para ter uma identidade própria. Ela traz uma metáfora do filme Blade Runner, que talvez nem todos conheçam, porque é um filme da década de 80, mas que traz a ideia dos replicantes. São androides que são todos uns iguais aos outros, não é? E se algum se comportar de maneira diferente, ele é eliminado. Né? E é isso que acontece na nossa sociedade. Se você não se comporta de acordo com o que a mídia manda, com o que o mercado manda, com o que o capitalismo manda, você é excluído da sociedade. Né? E aí vem todas aquelas questões do bullying, tudo isso é um reflexo dessa sociedade que nos obriga a repetir um modelo, né, comportamental. Então, o maior questionamento que ele traz é esse em sua obra. E por isso a relevância de se estudar a obra dela. Né? E por isso essa relevância. Porque ela faz parte justamente desse momento de crise, né, em que houve essa virada de século. Né, de 99 para 2000 houve essa virada de século. E ela lança um álbum já em 2003. Né? E esse álbum ele vem carregado desse conflito, desse homem contemporâneo, que somos nós, é o que nós vivenciamos. Né? São os conflitos, os dilemas que a gente traz dentro da nossa sociedade. Professor, pronto, o professor deu a dica de outro vídeo da Bíblia aqui, que também é muito interessante para a gente observar isso ali. Essa ideia desse homem robotizado, né? Esse homem que se torna coisa diante da sociedade.
Felipe é um exemplo bem interessante para a gente ilustrar, né, essa ideia desse homem coisificado que a Bíblia traz, esse homem que é transformado em robô, suas emoções são cristalizadas, né? Ele faz referência a um outro clássico da literatura mundial, que seria o Mágico de Oz, né? No caso, o Homem de Lata, que o sonho dele era encontrar um coração, era ter um coração, né? Então, esse conflito, ele está muito presente na nossa sociedade hoje, né? O que, aí eu faço um paralelo da obra de Fichte com a produção do barroco brasileiro, né? Principalmente por ela ser baiana, e a maior produção do barroco brasileiro está na Bahia, né? O maior representante que nós temos do barroco
clássico é o Gregório de Matos. Então, Pinte está configurando aí o que a gente poderia chamar de um neobarroco, né? É um barroco que traz outros conflitos. Antes, no século XVII, o conflito era o quê? Era a reforma e a contra-reforma, né? Era o homem estar entre o céu e o inferno, né? O meio entre o que é pecado e o que não é. Hoje é a crise mundial, a perda dos valores, né? A supressão desses valores, o medo de uma pane nos sistemas computacionais. Então, tudo isso configura um novo conflito, mas é um conflito que se aproxima ao conflito do homem barroco do século XVII. Então, Pinte, ela no Brasil, ela inaugura, né, na música essa nova forma de se pensar, esse espírito neobarroco que traz para a literatura. Existem, claro, autores da nossa literatura que trabalham isso, como é o exemplo de Osman Lins, né, que uma das obras mais conhecidas dele é Lisbela do Prisioneiro. Mas ele tem outras obras mais desconhecidas do grande público que trazem esse questionamento também desse homem neobarroco, né? E é esse conflito que a Pinte vai trazer. É um novo conflito, é um novo espírito em que o ser humano ele se vê imerso numa dualidade, não é? Ele não consegue hoje, e falando de uma forma generalizada, né, isso dentro da literatura, os sujeitos representados ali, eles não conseguem separar os limites que separam o homem da máquina, né? Os limites separam o homem da máquina. E isso está dentro da sociedade também. Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas existem atletas que estão amputando suas pernas e colocando pernas artificiais, porque a articulação delas é melhor, no caso dos velocistas, não é? E aí ele está se transformando em um ciborgue, né? Em um androide, em um homem que é um misto de organismo e máquina, e é esse misto entre organismo e máquina que vai começar a instaurar esse conflito do ser humano. É saber colocar o limite de quem é esse novo sujeito que está surgindo, qual é esse novo gênero que está surgindo, que nem é homem nem é máquina, mas é um misto dos dois. E a Pinte, ela traz isso principalmente no Admirável Chip Novo, né? A gente vê que há ali um misto entre o que é orgânico e o maquinário robótico, né? Parafuso e fluido em lugar de articulação. Então, esse é um dos grandes questionamentos da obra dela. E é por isso que é tão importante a gente estudar uma obra tão rica como essa. Que, por estar na mídia, né, por ser rock, por ser uma mulher que está produzindo esse rock, é tão mal visto. Né? É taxado de moda, disso e aquilo, né? Mas não deixa de ser uma grande produção literária. Quando eu falei no início da minha fala sobre os puristas, aí a gente tem um grande exemplo na nossa literatura, né? Que é Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, ele exclui tudo que vem de fora, né? Ele diz que não o que vem de fora não tem valor, né? Vamos dizer assim, claro, que parafraseando muito mal as falas dele, mas aí ele esquece que a própria produção literária dele é europeia, né? Os autos são europeus, né? Então ele traz uma literatura europeia que ele está querendo mascarar da grande representação da cultura nordestina, mas claro, ele ressignifica tudo aquilo, ele traz esse invólucro aí do Nordeste, né, personagens nordestinos, tudo isso, mas esquece que é uma produção literária que é fruto da Europa. Então, até que ponto a gente tem que excluir o que vem de fora, né? Até que ponto o rock ele tem um menor valor do que o forró, por exemplo, né? E até que ponto o forró, que é chamado forró de plástico, tem menos valor do que o forró produzido, que é o chamado forró pé de serra, o forró autêntico, né? Esquecem os grandes críticos que Luiz Gonzaga foi o primeiro artista que produzia forró a colocar uma guitarra elétrica nos seus shows, né? Então, vamos parar com esse preconceito de dizer que Garota Safada tem menos valor do que Luiz Gonzaga, porque coloca elementos que não são típicos do Nordeste, uma vez que quem começou a fazer isso foi o grande, né, nome da música nordestina, que é Luiz Gonzaga. Então, existem muitos preconceitos ainda sobre a música, existem muitos preconceitos ainda sobre a arte, né? A arte que é produzida no nosso país. E aí a gente parte, já que estamos falando nisso que chamam de pós-modernidade, para o movimento funk. Né? O funk ele tem sofrido nos últimos tempos com o preconceito de diversos
campos aí da crítica, não é? A Valesca Popozuda, como eu citei, ela é a mais criticada. E principalmente ela ganhou esse foco pelo último trabalho que teve, né, de uma menina que passou no mestrado em segundo lugar, com um trabalho sobre a obra de Valesca Popozuda. E aí eu pergunto a vocês, é uma obra interessante para ser estudada? É? Por quê? É o quê? É ousado. Por que é ousado? Pronto, você chegou no... Chegou no certo da questão. A sociedade é muito correta, não é? A sociedade, ela ainda está cheia de preconceitos e de tabus, né? E aí a gente pensa na história da mulher. Por muito tempo, a mulher, ela era tida como um sujeito que trazia o demônio dentro do seu útero, não é? Que seu órgão genital era uma porta para o inferno, que ela é um fruto de uma Eva pecadora, não é? Mas aí o que é que a Valesca está fazendo hoje, né? Na nossa sociedade? O que é que ela está fazendo hoje na contemporaneidade? É dar voz para a mulher. E as mesmas mulheres que estão lá criticando a Valesca Popozuda porque ela fala de sexo, porque ela usa a palavra nas suas letras, são as mesmas que levantam a mão e pulam quando o Wesley Safadão grita: tem rapariga aí? São as mesmas que pulam lá. São as mesmas que aceitam ouvir toma gostosa, lapada na rachada, não é? Mas aí esquece que Valesca traz um discurso que é extremamente feminista e que luta até contra a violência doméstica. Em uma das suas músicas ela fala o seguinte: só me dava porrada e partia pra farra, eu ficava sozinha esperando você. Eu gritava e chorava que nenhuma maluca. Valeu, muito obrigado, mas eu sou absoluta. Se o tapinha não dói, e vejam aí, ela faz a crítica ao próprio funk. Lembram do funk que falava dói, o tapinha não dói? Ela faz a crítica até a isso. Ela diz: se o tapinha não dói, eu falo pra você. Segura esse chifre, quero ver se vai doer. Eu lavava e passava, tu não dava valor. Agora não adianta você vir falar de amor. Tá? Então o funk ele está dando essa liberdade para a mulher. É a liberdade para o corpo, é a liberdade para o discurso, é a liberdade para chegar e dizer: eu sou mulher e eu vou vivenciar a minha identidade de mulher. Entendeu? Eu sou mulher e gosto de sexo. Por muito tempo foi proibido à mulher o prazer sexual. Entendeu? A Marcha das Vadias, elas saem protestando e elas são tidas como prostitutas, porque estão com o seio de fora, né? Mas ninguém sabe o quanto as mulheres passou, quanto as mulheres morreram para lutar por espaço dentro dessa sociedade. Se hoje as mulheres têm a liberdade para trabalhar, não é? Para assumir funções que eram somente masculinas, é por causa de pessoas como Valesca, que botam a cara na mídia, sofrem o preconceito, não é? Mas que está ali, trazendo um discurso de libertação. Então, o funk ele tem esse valor também, né? E queiram ou não, o funk é patrimônio cultural e material do nosso país, não é? E ele cumpre esse papel, entendeu? O funk ele dialoga diretamente com o seu público-alvo. Dentro dos bailes funks, né? Os chamados proibidões, os que usam tantos palavrões ali, ele está dialogando diretamente com aquele público. É o que aquele público quer ouvir. Do mesmo jeito que é o que o público do Nordeste quer ouvir quando Garota Safada sobe no palco, não é? Então, haver essas divisões, dizer o que é bom e o que é ruim dentro da música, isso isso nada mais é do que um preconceito, não é? Diante de uma produção artística tão rica como a do nosso país e como uma produção artística tão rica como a do funk, não é? Como o próprio funk já se define, não é? Que ele fala que é som de preto, de favelado, e quando toca, ninguém fica parado, não é? Então, os mesmos que criticam, que atiram pedra naquela mulher, por ela se fazer mulher, por ela trazer esse discurso de que eu sou mulher, eu vou lutar pelo meu direito, eu vou lutar contra a violência doméstica, entendeu? Por mais que use termos que vai chocar a sociedade precisa ser chocada, né? Ela precisa ser chocada para poder entender o quanto essas pessoas estão sofrendo dentro dessa sociedade, né? Tão esmagadora, tão machista que é a nossa sociedade, que reproduz tantos conceitos machistas aí que vieram
do cristianismo e que ainda refletem dentro da nossa sociedade. Então, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Fica aberto aí para perguntas, discussões sobre o tema, não é? Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre o trabalho, sobre tudo isso. Muito obrigado pela atenção. Legal. Pessoal, vamos utilizar duas metodologias. As pessoas tímidas como eu poderão escrever numa folhinha, né, e trazer para cá a pergunta. Então pode levantar a mão que a gente dá o microfone aí. A gente sempre nessas aulas aqui, a gente discute sempre esses temas, né? Essa questão da modernidade, Facebook, Twitter, sexualidade. São temas que, né, eles sabem aqui, estou mentindo sempre, agora eu faço uma crítica lapada na rachada. Não é possível que a gente vá no Facebook e bote lá, comigo é assim, lapada, lapada, lapada. Mas o senhor destruiu o meu discurso porque ele disse que a gente tem que... Não, vamos polemizar. Forró pegado, forró pegado. Tem a música do forró pegado que diz: são 5 horas da manhã, eu fiquei com uma branquinha, uma gordinha, uma aleijada e uma banguela. Elas estão pedindo carona, vai de busão. Quer dizer, fazendo uso apenas da menina. Ficaram com a menina quando elas pedem uma carona. Como é que o senhor enxerga isso aí? Será que a gente tem que valorizar esse tipo de... como é que eu poderia dizer, de cultura, de detrimento da feminilidade, da condição do papel da mulher na sociedade? Pronto, então, quando eu trago a lapada na rachada como exemplo, é justamente para isso, para mostrar que as mulheres criticam bastante a Valesca Popozuda, né, por estar trazendo esse discurso, mas são as primeiras a estarem lá, dançando, descendo até o chão, com o Wesley Safadão, seja lá quem for, esse povo, que está cantando a lapada na rachada. O que é que eu acho dessa produção cultural? Eu acho que tudo tem o seu espaço, dependendo do público que vai receber, não é? Dependendo do público que vai receber. Tem o seu valor, tudo bem, é um valor duvidoso, pode ser, não é? Claro que nunca vai chegar a uma construção poética de um Chico Buarque, né? Mas tem um público-alvo, tem um público que consome aquilo, e eu, particularmente, eu respeito o espaço que esses músicos assumiram dentro da música. Eu respeito esse espaço, do mesmo jeito que eu respeito o espaço dos tradicionais, né? Seja lá. Não, eu vou ficar chegando aí. O FG Moura está vindo aí. É outro palestrante. Está chegando aí. A dele começa de 4 horas. Perguntas? Fala, garoto. Traga ali. Vai, cara. Fala, garoto. Diga no meu ouvido. O aluno está perguntando há quanto tempo você estuda a obra de Pitt e está no projeto. Bom, é interessante essa história, porque antes de entrar na universidade, desde a 8ª série, eu já sabia que eu ia fazer letras. Eu já tinha a certeza disso. E foi ao longo do ensino médio, estudando, né, essa literatura barroca e entrando em contato com a obra dela, que eu achei, que eu pensei, né, nesse insight. É um trabalho interessante para ser levado à academia. Desde o ensino médio eu já sabia que eu ia trabalhar com a obra de Pitt, né? Então eu passei minha vida acadêmica, foi pesquisando o trabalho dela, esperando as produções dela, né, ao longo dos lançamentos dos discos, e pretendo levar para o mestrado também, estudar essa mesma ideia no mestrado. Pergunta aqui se você teve contato com ela e se sim, o que ela achou da obra. Apresentou a obra a ela? Apresentei, mas a Pitt é um abuso. Eu falei com ela no Twitter, ela me respondeu umas 3 vezes. E ela disse que iria ler o livro, né? E ela leu as
primeiras páginas que você pode ver lá no site, quando você compra o livro, que é o AGBook. Ela disse que achou interessante e que leria, só que nunca mais ela respondeu. Não vou atrás, não. Pode ser que ela tenha lido e não tenha entendido, né? Então, deixa eu falar. Perguntas? Fala, garoto. Vem com o papelzinho aí. Vem pra cá, Jacamão. Você não tem medo de aluno, não, por favor. Só lembrando aqui que no mês de julho e agosto nós teremos a noite do Legião Urbana. Guilherme, que dica você dá para a gente trabalhar com artistas como Valesca, Popozuda, mas sem cair na armadilha? E por um lado, demonizar a produção cultural dela, e por outro também, ter cuidado para que não se, digamos assim, aceite muito passivamente essas abordagens que ela dá com relação à sexualidade, enfim. Pronto. O interessante de uma artista como Valesca é que ela tem essa preocupação com o seu público. Para cada música que ela grava, ela tem duas versões. Uma versão que é o proibidão, que é o que circula naquele circuito ali das comunidades do Rio de Janeiro, e tem uma versão para rádio, que aí são essas versões mais comportadas que trazem esse discurso mais contestador, não é? E aí dá para a gente trabalhar assim em sala de aula e levando mais para essa questão mesmo da mulher dentro da sociedade, né? Quais são os papéis que a mulher assume dentro dessa sociedade? Então, dá para trabalhar, claro que não toda a obra dela, porque a gente sabe que ela trabalha com temas bem pesados, né? Ela usa termos que ainda são tabus dentro da nossa sociedade. Mas já para a gente discutir, sim, em sala de aula, qual é a posição da mulher dentro da sociedade a partir da obra dela. E a partir daí a gente apresentar para os alunos autoras como Adélia Prado, que trabalham o mesmo discurso, trabalham a mesma temática, de uma forma mais bem elaborada, é claro, né, porque tem outra proposta, e dá para a gente chegar e apresentar para eles, olha, ela trabalha essa mesma coisa, só que em outra perspectiva, né, de outra forma de encarar o tema da sexualidade feminina. Professor, como foi a sua seleção e por que você chegou até aqui? Como foi a seleção? Sim, a seleção entre os artistas. Sim. E você chegou até aqui. Eu comecei, quando eu comecei a estudar o barroco, né, eu comecei a ler muitas coisas sobre o barroco, no começo eu pensei em trabalhar Raul Seixas, né? Mas esse Raul Seixas ele já tem um espaço dentro da sociedade, né? Ele já é respeitado dentro da música, né? E a Pitty não, a Pitty é uma artista iniciante, a gente pode dizer isso. O primeiro disco dela está completando 10 anos esse ano, né? Uma artista iniciante, é uma mulher que está produzindo essa música, né? A gente sabe que as mulheres têm pouco espaço dentro da nossa sociedade ainda, por mais que tenham conquistado, né? Com muita luta, né? Mas ainda há muito preconceito sobre uma obra literária produzida por mulheres, né? E aí eu cheguei a Pitty e vi que ela se encaixa perfeitamente dentro dessa pesquisa do que seria o neobarroco, né? Que é uma pesquisa nova, é algo novo, é uma perspectiva nova dentro da literatura. No caso, a não valorização dela para o trabalho, para o seu trabalho, não criou nenhum obstáculo para você continuar admirando? Não, de forma alguma. Ela não ter a não valorização de quê? Do trabalho que você enviou? Sim, por parte dela. Não criou obstáculo não, porque eu estou analisando a obra, né? E a obra, ela independe do autor, né? A obra, ela independe do autor. Quando um autor lança uma obra, aquela obra perde a autoria. Ela passa a ser dos seus leitores, não é? Então, é isso que me levou. A obra, ela é muito boa e tem que ser estudada mesmo, independente da pessoa que ela seja, ou que ela aparentou ser, né? Não sei. Oi? Foi, ela ainda divulgou no Twitter, ela falou. É mentira, né? Que eu não vi isso. Não, como é que foi esse closing? E que programa? E ela falou o quê? Pois tem que descobrir qual foi a entrevista que ela falou isso. Pra nós. Pra gente. A gente é muito legal, pra você.
Porque eu não estava sabendo disso, não, então eu retiro o endosso. Perguntas? Fala, garoto. O foco não foi só na música Admirável Chip Novo. O trabalho ele é todo em cima do disco Admirável Chip Novo, né? Mas eu foquei mais nessa música, né? Ela tem uma ênfase maior no trabalho, porque ela traz mais. Ela traz com maior profundidade essas características, né? Desse conflito, desse homem que não é nem máquina, nem é orgânico, né? Esse novo gênero que a gente está tendo dentro da sociedade, que seria o ciborgue, né? E também por fazer esse paralelo lá com o admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, né? Que ele também trazia uma sociedade em que as máquinas, né, elas estariam tomando conta da mão de obra humana, né? Então há essa discussão aí também. Então eu foquei bastante nessa música, mas aí tem outras, como você citou, né? Máscara, Teto de Vidro, I Wanna Be, que são músicas perfeitas para se tratar dessa discussão, né? Inclusive para o mestrado eu estou pensando em trabalhar o último disco dela, que foi o Chiaroscuro, que aí sim é descaradamente um disco inspirado na estética barroca, né? Até pelo próprio título, que é um termo italiano que quer dizer claro e escuro. Não sei se vocês lembram, mas há essa qualidade também no barroco, né? Essa antítese, né? Claro e escuro, céu e inferno, sempre vai ter essas antíteses. Isso aí que o senhor fala é muito importante, porque às vezes o professor de literatura vai para boca, não é muito chato, isso aí está muito antigo, mas dá para fazer uma leitura atual, né? Isso, fazer um paralelo entre alguma coisa da modernidade, algo lá do passado. Tá, até porque, na verdade, eu entendo o barroco como um devir permanente na nossa literatura. É como se ele estivesse sempre se reciclando, sempre se ressignificando, né? E dá para a gente trabalhar o barroco clássico a partir das obras de Pitt, trabalhar essa parte das antíteses, né, da dualidade, do conflito existencial do homem, a partir da obra de Pitt, apresentar esse barroco clássico. Apesar que também é muito gostoso de ler Gregório de Matos, porque ele é uma comédia, né, em alguns momentos. Alguém mais? Perguntas? Paulo Cassiano. Você vai estar mais sobre a Valesca, né? Valesca Popozuda. Alguém tem alguma Valesca Popozuda? Alguém sabe dançar? Alguém sabe fazer um quadradinho de 8? Quadradinho de 8. Não conhece o quadradinho de 8? Não, o senhor estudou. Não, por favor, precisa, né, Missal, né? A Anitta ela lançou, né, esse quadro. Inclusive a Anitta é uma das mulheres hoje na atualidade que também estão trazendo esse discurso de libertação, né? Com o bonde das poderosas lá dela. Mas ela traz também, né? O senhor falou aí sobre a questão durante muito tempo, né, o prazer foi negado às mulheres, né? E a gente tem agora uma explosão aí, 50 tons de cinza, 50 tons mais ou menos de cinza. Né? Como é que se houver essa literatura aí, como é que a gente poderia dizer libertária, né? Libertário ou até libertina, né? Porque o prazer de ler 50 tons de cinza, nada contra quem lê, quem gosta daquele tipo de literatura, mas inclusive porque é uma linguagem muito pobre. A gente tem coisas muito melhores. A gente tem João Baldo Ribeiro com A Casa dos Budas Ditosos, que ele trabalha essa literatura erótica de uma maneira bem melhor. Até a Bruna Surfistinha consegue ser melhor do que 50 Tons de Cinza, né? Mas ali eu acho que nos 50 Tons de Cinza há uma... Como é que eu posso dizer? Uma coisificação da mulher, a mulher transformada em objeto ali. Eu não vejo um discurso tão libertário quanto eu vejo em determinadas outras obras, entendeu? É uma obra para se ler, leiam, quem gosta, mas eu achei o 50 Tons de Cinza, ele não contribui em nada para essa luta da mulher, não.
turma que gosta muito de ler Harry Potter, Crepúsculo, Guerra do Trono. O que é que o senhor quer dizer sobre essa literatura? Vamos à literatura inglesa, né, de primeira grandeza, que aí é Harry Potter, que eu tenho uma paixão por Harry Potter. Eu acho uma obra que deve ser respeitada, já alcançou o nível de clássico. Harry Potter é um clássico da atualidade, é um clássico da literatura infanto-juvenil. A J.K. Rowling não é por nada, ela ganhou o BAFTA, que é um dos maiores prêmios da Inglaterra, né, de literatura, por sua contribuição à literatura e ao cinema, não é? Harry Potter ele vai tratar dessa ingenuidade da criança, mas ao mesmo tempo ele traz questões que são muito próprias da adolescência, né? É o primeiro beijo, a criança que sofre de bullying, como a gente tem o caso da Hermione Granger, né? Que ela é uma sangue ruim, que seriam os bruxos que não são de uma linhagem bruxa, e ela sofre por isso. Então, eu acho que Harry Potter foi uma das grandes contribuições que a gente tem na literatura mundial. O Game of Thrones, né, que é a Guerra dos Tronos, eu não tive ainda a oportunidade de ler, mas creio que também seja uma obra muito interessante, pelo que eu vi da série, mas aí não tem como a gente comparar a série com o livro, sempre há uns problemas, né? E sim, o Crepúsculo. O Crepúsculo, eu costumo trabalhar o romantismo com os meus alunos a partir do Crepúsculo, né? Porque tem aquele melodrama todo, aquele triângulo amoroso que quase não se resolve. É uma obra interessante de ler, mas leia o Harry Potter, que é bem melhor. Mas é bom, é um recurso interessante para o professor de literatura que não quer obrigar o seu aluno a ler a Moreninha. Porque a Moreninha hoje se tornou um livro chato de se ler, pela própria linguagem. O Crepúsculo ele traz a mesma ideia do romantismo, mas com a linguagem que é acessível ao público adolescente de hoje. Vampiro gay, que não quer você, não posso morder você, eu amo você. Então vamos aí. Vampiro de verdade confia, né? Agora vampiro emo. É o vampiro emo. Esse vampiro que é uma mistura de Drácula com sininho, né? É uma fada. Mas aí já entra na ideia da idealização do romantismo. Lembram que havia uma grande idealização do amor no romantismo, né? E esse vampiro ele foi ressignificado e idealizado por ela. Então fica bem interessante de se trabalhar. Porém, se querem ler histórias de vampiro, procurem Drácula mesmo, para ler. Né? Você já ouviu falar na saga Sossego? Saga Sossego? Não, mas vou procurar para ler. Me adicionem no Facebook e me indiquem essas coisas. Certo? Não conheço não, mas uma das sagas que eu li atualmente, que eu achei muito bom, é Jogos Vorazes, né? A autora ela trabalha muito bem aquela idealidade do mundo dominado pela mídia, dominado pelos Estados Unidos, não é? E que todo mundo é refém dos Estados Unidos. Ela trabalha isso de uma maneira muito boa, e essa quebra dessa dominação também. Então, fica a indicação. Jogos Vorazes também é um livro muito bom de se ler para você. Sobre Onde está aí? Eu vou procurar, eu estou sempre lendo as coisas que meus alunos estão lendo. Eu acho interessante esse diálogo. O que mais? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Pois não, fala, garoto. A influência que Harry Potter e Crepúsculo, né, teve na adolescência. Essa é difícil, mas eu acho que a maior influência, né, que ele teve dentro dos adolescentes é a aproximação com a vivência daqueles adolescentes ali que estavam lendo, né? Harry Potter, ele acompanhou uma geração inteira, né? Foram 10 anos, né, entre livros e filmes. Foram 10 anos acompanhando. As crianças cresceram lendo e assistindo Harry Potter. Tanto é que quando chegou no fim eu chorei porque não ia ter mais o filme para eu assistir, né? Então, Harry Potter teve uma grande influência e criou grandes leitores. Harry Potter ele criou leitores de bons livros, de boa literatura. Né? Você pode perguntar a qualquer leitor de Harry Potter que ele está lendo coisa boa aí, tenho certeza. O Crepúsculo ele cai mais dentro dessa ideia de estar dialogando com essas paixões
que os adolescentes não conseguem se livrar delas e tal. Então eu acho que ele se torna um best-seller por isso, né? Porque ele dialoga diretamente. Mas eu ainda não percebi uma grande contribuição no leitor, né, que leu o Crepúsculo. Pode ser que o leitor que lê Crepúsculo vá procurar Drácula, não sei. Né? Pode ser. Até para conhecer, para saber o que é um vampiro de verdade, ou vá ler Entrevista com um Vampiro, que inclusive trabalha com a mesma ideia do Crepúsculo, Entrevista com um Vampiro, só que de uma forma mais interessante. Mas Harry Potter, sim, contribuiu ao público leitor, e isso eu tiro por mim, por meus alunos, por meus amigos, por pessoas que eu tenho esse contato e que eu vejo que realmente passaram a conhecer literatura a partir de Harry Potter. Até porque ela faz muitas referências a outros livros, a mitos gregos, a mitos de todos os lugares do mundo. É um livro riquíssimo, esse livro. E aí, rapaz? Qual a pergunta para a gente encerrar e fazer um sorteio de livro aqui? O Vargas Llosa, o Nobel Peruano de Literatura, disse que hoje em dia na literatura mundial só é entretenimento. Harry Potter, Game of Thrones, não há um engajamento político, como o Saramago tinha, como ele tem, né, como outros escritores tiveram aí, o Harlan Hesse também. O que é que o senhor acha disso aí? Eu acho que a literatura também tem que ter esse lado do entretenimento, né? A gente tem que ler para ter prazer, né? Tem que ter o prazer da leitura, mas eu discordo quando diz, por exemplo, Harry Potter não tem engajamento político. Eu discordo. Porque, eu não posso falar muito de Game of Thrones porque eu ainda não li, né? Mas Harry Potter, ele traz questões, ele toca na ferida de muita coisa, de crianças que sofrem bullying, que superaram isso, né? A partir da identificação com a personagem da Hermione, não é? Então, com o personagem do próprio Harry que sofreu com bullying dentro daquela escola. Então, Harry Potter, além de trazer esse deleite estético que a obra traz, porque é uma obra muito gostosa de ser lida, ela tem engajamento político sim. Tudo bem, a gente sabe que a maioria dos livros produzidos hoje são já pensando nas telas de cinema, né? O próprio Harry Potter ele já pensa nisso quando a gente parte do terceiro livro em diante. Ele traz cenas que são bem cinematográficas, como o jogo de quadribol que vai se repetir em todos os livros, porque é uma cena interessante para o cinema, mas não perde o engajamento não. É uma obra que ela é interessante. Claro que existem autores que têm uma maior importância dentro desse contexto de engajamento político, né? Mas para o público a que ele se dirige, eu acho que a obra cumpre seu papel perfeitamente. Ok, gente, mais alguma pergunta? Uma dúvida, curiosidade? O senhor ainda agradece suas considerações finais, né? Muito bom, gostei muito, né? Opa, fala garota. Estão escrevendo ainda? Enquanto isso eu vou contar a piada. Não? Não, eu vou contar a piada. Eu vou contar a piada. Vai fazer um feijão de piada aqui, o cara vai Jonas. Vai botar lá em uma pessoa, deve estar as pessoas aí, cada um com o ônibus. Sei, esse ônibus vai para praia, se você achar um calção que tem dele, vai agora. Vai terminar de digitar aí. Não conta o outro. Pessoal, quem quiser também, quem é escritor, quem escreve em casa sozinho, né? Rabisca lá, crônica, poesia, vamos publicar, gente, né? O professor pode indicar editor em Campina Grande que a gente faz por tiragem, né? Você manda para lá, publica o seu livro, você pede um exemplar, aí mostra para mim, eu quero que você pede 2, aí vai vendendo, sem aquela necessidade de tirar grandes tiragens, entendeu? Acho que a gente tem que começar a produzir. Tá aqui, ó, AGBook, ó, o trabalho dele aqui. Admirar o mundo novo de Pitt, né? Aí vocês vão encontrar lá a página lá, um resumo da obra, né? Ler as primeiras páginas, a gente pode ler também, o livro está aqui, eu comprei, não vou emprestar, para depois aqui, a impressão, R$26, você pode pedir para a impressora imprimir, eu posso comprar o PDF por 19, puxa, por que 19,9? 18, não era para 19,99, mas enfim. Pergunta, leia, amor. Ajude. É isso aí mesmo, leia. Tá. Você não acha
que a imagem do crepúsculo está deturpando a imagem do sanguinário vampiro famoso em obras como Drácula? Na verdade, eu diria que Edward Cullen não é um vampiro, né? Ele é uma paródia do vampiro. Ele é uma paródia do vampiro. Porque a essência do vampiro, ela é demoníaca mesmo, né? O vampiro, ele é um ser que não tem alma, a alma dele está no inferno. E ele é uma máquina de matar, não é? Por exemplo, se a gente pensar no Entrevista com o Vampiro, por mais, não sei se todos conhecem, mas o vampiro central ali daquela obra é o Louis, e por mais que o Louis não queira tomar o sangue humano, ele tem que se render àquilo, porque faz parte da identidade dele enquanto vampiro. E aí a Stephenie Meyer, ela faz uma paródia em que ela deturpa a figura do vampiro, ela desrespeita, né, o vampiro clássico, e não sei com quais pretensões, né? Mas ela faz isso, eu realmente concordo que ela deturpa. Oi? A série, né? Do The Vampire Diaries. Eu vou confessar a vocês que eu não acompanho. Eu assisti 1 ou 2 episódios e não gostei. Pela característica mais teenage, né? Adolescente, assim. Não é o tipo de série que eu gosto de assistir. Então, infelizmente, eu não tenho como dar um parecer sobre ela. Oi? Não, nunca vi, nunca procurei. Nunca fui interessado, não. O que é bom? Posso procurar. Eu vou tentar assistir o The Vampire Diaries. Tem o True Blue também, né? Que é um vampiro mais homem. E aí? É um vampiro que ele continua um adolescente, né, eterno adolescente, até na própria forma de agir e de pensar, né? É como se ele tivesse estagnado ali naquela idade e pronto. Diferente do que é o vampiro mesmo, essencialmente falando, né? Se a gente for ler a literatura vampiresca, a gente vê que é totalmente diferente. E muito mais interessante, viu? Procurem, vocês não vão se arrepender de ler. Vocês não vão. E aí, mais alguém? Vai agradecer assim, ao professor nas suas considerações finais. A gente vai fazer uma pausa de 20 minutos quando a gente espera os palestrantes, enquanto o outro fizer humor, enquanto isso a gente vai sortear alguns livros aqui. A Camila vem para cá fazer o sorteio desses livros aí. Obrigado, professor, pela sua participação. Salva de palmas. Então, queria agradecer a atenção de vocês, parabenizar a turma que tiveram o maior respeito pela minha pessoa. Estava nervoso, eu nunca fiz isso, é a primeira vez que eu estou dando a palestra e vim logo falar de um trabalho meu, que me deixou mais nervoso ainda. Parabenizar ao trabalho, né, dos professores envolvidos no evento, que está lindo, está perfeito. E quando precisar eu estou aqui de novo, quero falar mais algumas coisas para vocês, certo? Muito obrigado, tenham uma boa tarde e vamos aproveitar o resto que vem por aqui, tá bom?